convido você a se colocar em pé e vamos celebrar, logo nesta hora em que aqui nos encontramos, imenso amor de Deus para conosco. Tivemos nosso programa de rádio de 7 às 8, culto de oração de 8 às 9, liderado pelo pastor João Corrêa da Rocha Neto, culto das 9, em que cantou o coro Elza Lakshevitz, liderou a palavra da nossa irmã Silmara Pires. Agora estamos aqui neste culto das 11 horas, alguns conosco pela internet também, a quem saudamos. Desejamos que seja uma experiência de culto em que a palavra de Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Ore para que tudo que nesse culto se realizar não seja para que nós prestemos atenção a este ou aquele, mas que nossas atenções possam estar colocadas no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É assim que vamos então agora orar. Aqui reunidos, Senhor, no nome de Jesus, nosso desejo mais profundo é que esse nome que está acima de todo nome preencha todas as nossas necessidades, sejam quais forem. Dissipe todos os nossos temores, sejam quais forem. E receba todos os nossos louvores, porque oferecidos em nome de Jesus, em nome dele que nós oramos. E todos digam, amém. Por favor, podem então se assentar. Pastor Samir, vamos ter o privilégio de participar com ele então na direção do culto. Teremos ao longo deste culto ainda um momento de reconhecer nossos visitantes, nossos aniversariantes, os novos membros da igreja. Teremos tudo isso ao longo então deste culto.
Amém. Vocês tocaram muito lindos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês continuem aqui na casa do Senhor, louvando o nome dEle sempre. Queridas e lindas crianças, vamos começar nessa semana a leitura, na nossa jornada de leitura da Bíblia, a leitura do livro de Números. E nós temos esse texto maravilhoso, a bênção araônica. Aqui no seu boletim, na parte superior, nós temos Números 6, 24 a 26. Eu convido a igreja toda para ler juntamente comigo a bênção araônica. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Nós vamos cantar agora, vamos louvar o nome do Senhor. É um convite, essa música é um convite para cristãos, para cantarmos, glorificarmos o nome do Senhor. Por isso convido você que fique em pé e vamos cantar e glorificar o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo 100. E com um detalhe, nós temos aqui na leitura menino e menina. Porque nós tivemos nosso culto infantil aqui, as crianças estiveram no culto das 9, aqui, adorando, louvando o Senhor, no culto aqui em cima. E nós iremos então, nesse momento de meninas, as meninas de todas as idades estarão lendo, e os meninos também, os meninos de todas as idades. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Isso iremos cantar, que o nosso Senhor é grande.
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Senhor, esse é o desejo dos nossos corações, que o Senhor venha reinar sobre todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor venha reinar sobre a vida da sua igreja, que o Senhor verdadeiramente venha ser Senhor, ó Pai, possamos então ver, obedecer a Ti como Senhor que reina sobre nossas vidas. Assim nós oramos, alegres em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem, por favor, se assentar. Iremos ouvir agora nosso querido vocal capela. Brilha por Cristo, bendita, que gloriosa luz, a minha alma vem encher, mais intensa e bela que a do sol, Cristo veio em mim viver, luz bendita, luz gloriosa, bendita lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus, não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las sempre com fervor. Por isso brilha meio do teu viver, brilha meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Por isso brilha meio do teu viver, brilha meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver, brilha no meio, brilha no meio do viver, do viver. E assim como eu, algumas pessoas cantavam umas linhas juntos. Claro, quando tem aquele arranjo mais volteado, complica. Sei que o termo é técnico, é esse arranjo volteado, vocês não sabiam aprender agora. Então, vamos cantar de novo, vocês vão cantar de novo, e nós vamos acompanhar. Não vai ter regência, presta só atenção aqui. Porque o brilho nós conhecemos, aqui a primeira parte nós conhecemos, não somente, vamos cantar juntos, porque eu acho que vai ficar ainda mais bonito, mas atenção neles. Não cante como você acha que deve, não. Olho e ouvidos neles. Sentados mesmo, vamos participar juntos aqui com o vocal a capela. Brilha por Cristo, que bendita, que gloriosa luz, a minha alma vem encher, mais intensa e bela que a do sol, Cristo veio em mim viver, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus, não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las sempre com fervor. Por isso brilha no meio
do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver, por isso brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver, brilha no meio, brilha no meio do viver, do viver. Amém. Eu quero chamar aqui agora os nossos flautitas, porque eu pedi à irmã Kátia para que vocês tocassem outra vez essa música da Gláucia, que nos fala sobre a realidade do nome de Jesus. Porque uma linha desse hino diz o seguinte: que só de ouvir o teu nome, os meus medos se vão. Será que isso é verdade? Eu gostaria de convidar você a colocar os seus medos, enquanto nós ouvimos essa linda melodia, diante de Deus. Imagine Pedro tentando surfar as águas sem prancha, veio o medo, afundou, mas olhou para Jesus e voltou a andar sobre as águas nas mãos de Jesus. Imagine Paulo viajando por mares cheios de piratas e de ondas imprevisíveis, sem planejamento meteorológico, sem saber como seria o vento, e às vezes o vento batendo forte no casco do navio, ele dizendo: acho que agora nós vamos morrer. E ele diz aos tripulantes e aos passageiros: fiquem tranquilos, Deus me disse que vamos chegar bem. Imagine você com a sua dificuldade, um querido seu no hospital agora, sem diagnóstico, com diagnóstico. Imagine você que é acometido às vezes até longamente por sintomas emocionais muito dolorosos que tiram de você a alegria de viver. Todos nós temos medos. Medos de coisas reais. Medo de coisas da nossa cabeça, mas que se tornam reais para nós. Quais são os seus medos? Depois que nós ouvirmos isso, você pode ficar em pé enquanto a melodia é cantada. Nós vamos orar, pedir a Deus que realize a poesia deste cântico e que dissipe, acabe com os nossos medos e nos dê tranquilidade e paz. É o nosso momento de intercessão. Ouçamos.
Vamos orar então. O medo é uma coisa positiva. Nos deixa alertos, atentos, prontos, mas muitas vezes se torna algo muito negativo. Vamos colocar diante de Deus os nossos medos. Senhor, Tu sabes da matéria com que fomos feitos. Fomos criados perfeitos, de matéria imperfeita. E ao longo da vida, vamos sendo tomados por temores, dores, preocupações, medos, que nos tiram aquela alegria de viver, aquela completa alegria de viver, prometida por Jesus, quando esteve aqui entre nós. Estamos aqui alguns de nós, desses alguns em pé, alguns em casa, pela internet, dizendo: Senhor, eu tenho medo. Meu pai está agora no hospital. Vai sair? Como será sem ele a minha vida? Meu esposo, minha esposa, minha filha está doente. Vai ficar bom? Vai ficar boa? Meu filho se mudou, mora agora longe. Seguirá bem na sua vida, nos seus estudos, na sua fé? Ó Deus, venha nos livrar dos nossos medos. Venha nos dar a segurança de onde quer que estejamos, por onde quer que andem os nossos queridos. O Senhor está conosco ou com eles. Faz com que os nossos medos desapareçam. Nossa confiança cresça. Que o Senhor nos conduza em alegria e em paz, por causa do Teu Santo Espírito que habita em nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Todos podem, por favor, se assentar. Teremos um instante agora de entrega de nossos dízimos e ofertas, de recepção de novos membros, de saudação aos nossos visitantes e oração pelos nossos aniversariantes. Tudo nesse momento agora. Primeiramente, quero falar sobre nossa participação através da igreja dos projetos de Deus para este mundo. Há pessoas que desistiram de ler os noticiários. Não é um bom caminho, porque não adianta. Eles chegam até nós. Hoje de manhã, vindo para o rádio, passei pelo jornaleiro, que estava pregando as revistas e os jornais. Ele já me disse: agora temos que comer carne podre. Eu nem li as manchetes, mas não precisa ler, as pessoas nos falam. Por exemplo, ouvindo essas notícias e tantas outras, penso que fica cada vez mais profunda nos nossos corações, mais clara em nossas mentes, que este mundo precisa de Jesus Cristo. Quem é que anuncia Jesus Cristo? Somos nós. Somos nós como pessoas, no nosso viver, brilha no meio do teu viver, é o convite da canção. E a igreja reunida, a igreja institucional, a igreja congregação, a igreja comunidade, que vai criando oportunidades para que esse evangelho possa levar paz e amor
às pessoas. Isso é feito através da igreja. A igreja é aquela que distribui a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a ministradora da graça de Deus. A igreja, que tem o objetivo de nos fortalecer a nós mesmos como pessoas, mas também tem o objetivo de ir ao mundo onde as pessoas estão sem pastor, para torná-las pastoreadas por Jesus. Por isso, seu testemunho de vida é indispensável. E por isso a sua contribuição financeira e o seu voluntariado são igualmente indispensáveis. Daqui a pouco, quem veio preparado terá a oportunidade de entregar seu dízimo e oferta nessa perspectiva. Também ser informados sobre as muitas atividades da igreja, sobre aquelas atividades que nós podemos participar, que às vezes não são diretamente para nós, mas delas também podemos participar, podemos ter diretamente ou indiretamente um envolvimento significativo, como é o caso da notícia que a irmã Camille Cerqueira Souza vai nos dar agora, sobre o retiro dos adolescentes. Mas eu não sou adolescente. Bom dia, igreja. Bom, quem não é adolescente tem outra forma de ajudar os adolescentes da igreja no acampamento. Nós queremos envolver toda a igreja e convidar vocês a ajudarem os adolescentes com o seguinte: para adotar um adolescente para ir ao acampamento, você ajudar financeiramente. O nosso acampamento vai acontecer em junho, feriado de Corpus Christi, de 14 a 18, no sítio Vale das Águas. O valor da inscrição é de R$400. E cada um pode ajudar pagando o valor da inscrição total ou pagando algum valor que possa ajudar. Pode botar no envelope de dízimo dizendo acampamento da UAI, ou pode encontrar a gente lá embaixo para pedir mais informações. Você pode conhecer o seu adotante para orar por ele também. Porque o que a gente quer é que todos os adolescentes tenham essa oportunidade de participar do acampamento, não só os daqui da nossa igreja, mas também os de fora. O acampamento de adolescentes é um momento que a gente encontra Deus ali e tem várias experiências. O meu chamado foi confirmado no acampamento dos adolescentes, eu me converti no acampamento dos adolescentes e eu sei que muitos outros aqui da igreja também tiveram essas experiências nesse momento de vida. Então, é isso. Obrigado, Camille. Falou muito bem, só não participa quem não quer, todas as idades, né? Inclusive seu filho, seu neto, talvez nunca tenha ido. Se ele for, ele não vai querer ficar de fora nunca mais. Quero lembrar agora aos pais e responsáveis por crianças que está tendo um ensaio agora das crianças para o musical do dia 9. Esse ensaio também acontecerá terça-feira que vem, às 19 horas. Seu filho ou neto nunca veio, quem você cuida nunca veio, ainda pode vir para participar desse musical que será no culto do dia 9, sem ser esse domingo próximo, o outro domingo. No boletim não saiu a informação sobre o musical Alma Tijucana que teremos no próximo dia 1º, às 19 horas. Vai ser o pianista Gustavo Balesteiros, membro da Memorial da Tijuca, esteve conosco hoje no programa de rádio, que está lançando seu CD Prelúdio à Brasileira, em que coloca os hinos do cantor cristão em ritmo brasileiro. Alguns talvez não gostem, mas a maioria gosta. Por exemplo, Quando se fizer chamada, piano em ritmo de frevo. Ficou lindão. Tocamos no rádio, inclusive. A Maravilhosa Graça em outro ritmo, que eu não vou dizer qual, porque eu não conheço os ritmos todos. Só sei o frevo porque ele falou que era frevo, outro ele não falou, eu já não sei dizer. Meu conhecimento musical realmente é muito profundo, mas não alcança essa dimensão aí. Então, essas poucas informações para os irmãos, além daquelas que se encontram aqui no boletim, que você pode folhear desde a página 1ª, onde você encontra todos esses dados. O pastor Samir mencionou que vamos começar a ler o livro de Números. Então, hoje no culto das 5h30, eu farei uma introdução a Números. E vou responder a uma pergunta que insistentemente me é feita. Porque Deus não aceitava sacerdotes, levitas que tivessem defeito físico. Deus era preconceituoso? Bem, hoje às 5h30, e tão somente às 5h30, a resposta.
É porque é um culto em que há mais tempo, não tem avisos, é direto, dá tempo de a gente se alongar um pouquinho mais. Também hoje temos a alegria de receber aqui alguns novos irmãos, a quem então eu vou chamar e os irmãos vão deliberar sobre as suas aceitações, uma vez que esse é o nosso estilo. Quero chamar então aqui Cláudia Conceição dos Santos, Juan Carlos Garcia Gonzalez e Marise Gomes Garcia, Marta da Hora Espíndola Barbosa e Mateus Ferreira Carneiro. Penso que estão todos, né? Então, a Cláudia é por transferência da Igreja Batista de Sarapuí, Juan e Marise por transferência da Igreja Batista do Maracanã, Mateus Ferreira por aclamação e a Marta também de aclamação por pertencerem a outras igrejas evangélicas, batizados todos por imersão. Aqui estão esses irmãos. Os que são favoráveis que os recebamos no hall de membros de nossa igreja, levantem as suas mãos. Contrários? Então, muito bem-vindos. Vou pedir aqui a algumas irmãs para virem dar um abraço aqui às duas filhas, mãe e filha, vão abraçar os nossos novos membros ali, né? Dizendo bem-vindos à Igreja Batista Curuçá, não é? O abraço de vocês é o nosso abraço de todos aqui, então, para vocês. Podem, então, abraçar. E agora vocês têm que saber o nome um do outro e o outro do um, hein? Não pode esquecer, certo? Pode assentar, então. Vai dar um abraço na filha, claro, né? Lélia abraça a filha Marta, também a Cláudia, também o Juan, a Marise e o Mateus. Então, por falta de abraço, não são desejados como sendo bem-vindos. Então, pode se sentar. Muito obrigado. Agora, então, aquela que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá se levantar. Na galeria, os envelopes de tecido vão passar. Trazer, então, aquilo que você colocou do seu coração de devolver a Deus como parte da sua vida, parte do seu testemunho, parte da sua maneira de brilhar no meio do teu viver. Jesus. Enquanto na galeria ainda continua o ofertório, quero perguntar se temos conosco nesta manhã alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data. Por favor, vem aqui, vamos agradecer. Nosso irmão Paulo Vulianek vai vir aqui ao meu lado e vai orar também por vocês. Raquel Edival, aniversário de casamento. A data revelável ou é melhor ficar assim no segredo? 30
39 anos de vida conjugal. Imagine de idade. Detalhes que nós não vamos confessar para ninguém. Mas parabéns. Quantos aninhos? Aqui são jovens. 12. Perto desse aqui são adolescentes. Juniores, na verdade. Arthur, 23 anos. É o baixo ali do... É baixo, né? É um baixo mais ou menos. É o mais fraquinho, segundo ele. Me dá o microfone aqui. Então diga aí como é seu nome, vamos ver se é fraquinho mesmo baixo. Como é que é seu nome mesmo? Arthur. Arthur. E você é fraquinho? Mais ou menos. Fraquinho. Tá Mediano. Mediano. Assim. Mediano. Mas está estudando para fazer melhor. Isso, então tá bom. Então tem futuro. Tá bem? Aniversário de nascimento? 49 de batismo. Sem contas, por favor. Há mais alguém? Não. Ok. Nos alegramos com sim, irmã Nancy Cartier. Aniversário... Nascimento? 7 Hã? 7. Eu não perguntei nada, irmã. Eu já vem dizendo antes que perguntasse, né? Para não passar, vai perguntar ou não vai perguntar? Já revelou. 77. Graças a Deus. Então tá bem, vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos dar graças a Deus por essas vidas todas, pelos novos membros, pelas contribuições, pela vida de cada um de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por estes momentos aqui, em comunhão, Senhor Deus, com os irmãos e contigo. Te damos graças, Senhor, por esses nossos irmãos que, nessa data, completam o aniversário de casamento, de batismo, Senhor Deus, de nascimento. Te louvamos, Senhor Deus, pelas bênçãos com que Tu nos tens abençoado, Senhor Deus, ao longo da nossa vida, os nossos irmãos que estão comemorando essas datas, e te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que temos visto Tu fazeres em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. A capela vai cantar agora Jesus e eu. Nesta ordem, ok? Amigo tão precioso eu tenho em meu Jesus. Amou-me com seu terno amor, por mim morreu na cruz. Sem ele a vida é sem prazer, é bom com ele estar. Andamos sempre juntos, Jesus e eu. Às vezes muito cansado, querendo fraquejar, vem minhas forças renovar e ajuda a levantar. Me guia sempre em sua luz no caminhar ao céu. E assim andamos juntos, Jesus, Jesus e eu. Convido você a me acompanhar na leitura que farei no livro de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15, com ênfase no resumo que aparece no verso 23. Esta perícope, que aparece também em Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 39, termina com uma síntese. Eu quero me ater a esta síntese. Eu vejo esse texto como altamente perturbador. Mas eu quero tirar desse texto algo imensamente inspirador. Porque sempre que lemos a Bíblia, nós nos colocamos
no cenário da Bíblia e vemos como aquilo que aconteceu no passado se realiza hoje ou não. Por isso que esse texto é perturbador. Números 9, 15 subsequentes. Lerei pausadamente, pelo que poderemos acompanhar como estamos assentados. No dia em que foi armada a tenda sagrada, nas versões tradicionais, tabernáculo, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam ali. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse dia ou fosse noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. A síntese, verso 23. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isto, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Tenho razão em dizer que esse texto é perturbador? Porque hoje, em nossas caminhadas, nós vemos a nuvem, de dia ou de noite, ou temos que procurar os caminhos, por exemplo, através de um GPS. Existe uma corrente de teólogos cristãos que entendem que algumas realidades da Bíblia não se realizam mais hoje. Foram coisas do passado. São às vezes chamados tais pensadores de preteristas ou cessacionistas, ou seja, algumas dessas realidades, sejam bênçãos, promessas, ações, cessaram. Foram para um tempo, não são mais para hoje. Por exemplo, quando a Bíblia começa a falar dos dons espirituais, são 32 na Bíblia, dizem que esses dons, como de línguas ou de fazer milagres, cessaram, só duraram durante o período da igreja do Novo Testamento, para um propósito específico de fazer, formar e crescer a igreja, mas não são mais presentes nem necessários nos dias de hoje. São, portanto, chamados preteristas ou cessacionistas. Teve um momento, foi valioso, teve um propósito durante uma época, mas os tempos mudaram, não se aplicam mais hoje. Há aqueles que não concordam com essa teologia, mas a praticam. Não buscam esses dons, não desejam esses dons, não pensam que eles são para os dias de hoje. Quando voltamos os nossos olhos para o Antigo Testamento, nós encontramos a mesma teologia.
Esse modo de Deus se manifestar através de raios, trovões, nuvens durante o dia, colunas de fogo durante a noite, de Deus mandar o mar vermelho se abrir e tantas outras ações divinas, derrubar um gigante, derrubar muralhas, foram para aquele tempo, para o povo de Israel, não para o povo de Israel novo, para o povo de hoje. Já passou. Aquilo é necessário para o povo poder desbravar os seus inimigos, vencer as suas serpentes, os seus adversários e prosseguir para até que viesse o Messias. Mas não são mais ações de Deus hoje. Deus mudou o seu modo de agir conosco. Há uma maneira. Somos chamados também cessacionistas. E alguns de nós que não esposamos, não concordamos com tal teologia, também a praticamos. Por isso que eu disse que esse texto é perturbador, porque temos que tomar uma decisão. Se esses fatos, ou essa promessa, essa realidade aqui descrita, ainda se realiza ou não se realiza. Estou de acordo que Deus não tem que fazer do mesmo modo que fazia na antiguidade. Porque, tendo as coisas mudado, Ele precisa agir de acordo com essas coisas que mudaram. Por exemplo, nós não vivemos no deserto. Se Deus hoje mandasse uma coluna de nuvem, nós sequer veríamos. Porque o nosso céu é iluminado, um monte de prédios, a gente raramente consegue deslumbrar o firmamento, está tudo sempre encoberto. Só nas cidades pequenas, de pouca habitação, que a gente consegue ver. Quantos de nós aqui, ao longo, vamos colocar esse mês agora, puderam contemplar o céu e olhar o Cruzeiro do Sul? Só eu, quando rachei a minha testa, que estava no lugar onde isso era possível. Não faz parte do nosso cotidiano isso. Hoje temos automóvel, temos avião. No entanto, não estou me referindo às questões da tecnologia de Deus, porque ela, sem dúvida, muda. Mas estou me referindo ao que está no interior dessa história. E o que está no interior dessa história, desse relato, depois sintetizado no verso 23, como mencionei, é que o povo andava segundo as ordens de Deus. E essas ordens eram claras, visíveis, objetivas. E que quando então não havia ordem para partir, não partiam. E quando havia ordem para partir, não ficavam parados, seguiam em frente. É isto que o texto nos diz. Vou lê-lo outra vez. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isto, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Enquanto eu estudava esse texto, hoje pela manhã, quando às 6h e pouco eu caminhava aqui para a igreja pensando nesse texto, eu tomei uma decisão com relação a esse texto, praticamente naquilo que eu iria mencionar aqui nesta manhã. Que eu me concentraria nos aspectos positivos, não negativos do texto. É o que eu vou fazer. Não vou colocar no meu coração, no seu coração, nenhuma saudade. Não vou mencionar como estamos distantes dessa prática, nem é o ideal, mas dessa prática. Eu vou falar da maravilha desta realidade. Recentemente, como os irmãos sabem, tive o privilégio de fazer uma caminhada pela Península do Sinai. Então, quando a gente tem esse privilégio de ir nesse lugar, o texto fica de uma clareza, como diriam os jovens, absurda. Então saímos do Cairo,
que fica mais ou menos próximo do que seria a terra onde saíram, Goshen, talvez a uns 100 quilômetros, e descemos em direção, vamos chamar de sul, tendo à nossa esquerda, no deserto, é claro, à nossa esquerda montanhas o tempo todo, a parte da segunda metade, montanhas o tempo todo, nosso direito o Mar Vermelho. E às vezes desfiladeiros, montanhas dos dois lados. Dá para a gente imaginar essa clara caminhada. Você então olhando de onde você estava, no meu caso no ônibus, olhando à frente, você via todo um horizonte. Um pouquinho, não precisava levantar muito a cabeça, você via céu limpo, cristalino. Lá não chove, raramente chove. Você fazendo aquela caminhada, passando por todos aqueles lugares descritos no Pentateuco, até adentrar em Taba, a última cidade, e Eilat, a primeira cidade por onde o povo passou. Como eu disse, não tinha nenhum instrumento de navegação. Nem tinham estradas feitas. Ele só tinha uma maneira de caminhar. Era guiado por Moisés, que era guiado por Deus. Mudou a condição, mudou o meio nas nossas vidas, mas não pode ter mudado essa realidade. É disso que eu quero chamar a atenção para o privilégio que Deus nos dá. Ainda hoje, claro que simbolicamente, Deus manda nuvens de dia e colunas de fogo para nos orientar na nossa caminhada. Este é um privilégio que nós temos. Não é verdade? Quantas vezes nós estamos desanimados, pensando, para que eu estou aqui? Por que eu existo? Não vale a pena, bate tanto, luta tanto, e parece que não adianta. Aí vem o culto e ouve assim: Jesus, só de ouvir o teu nome, os meus medos se vão. E afundados que estávamos no medo, uma luz se acende dentro de nós, como se fosse uma bola de fogo, e nos anima outra vez. Às vezes não é na igreja, é lá no trabalho, na rua, caminhando, trabalhando, qualquer outra coisa. Hoje não vai dar, hoje eu não vou conseguir, hoje está difícil demais. E de repente, não temos outros recursos naquela hora, uma melodia começa a tocar aqui. A gente nem consegue distinguir bem a letra. E o nosso ânimo muda completamente. Irmãos e irmãs, através dos recursos que Ele tem e dispõe, Deus ainda nos fala. Esse é um privilégio que nós temos. A promessa de Jesus, Mateus 28, que a gente cita tantas vezes aqui, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, é uma promessa para os discípulos de Jesus, seus contemporâneos, e para os discípulos de Jesus, que somos nós contemporâneos uns dos outros. Nenhuma promessa de Deus para nós mudou. Só muda o contexto. Só muda a tecnologia envolvida. Mas a promessa permanece a mesma. O apóstolo Paulo enfrentou na sua vida, experimentou na sua vida, fruiu na sua vida as mesmas promessas que Moisés recebeu. E podemos comparar os dois, porque Moisés abriu o mar e Paulo viajou pelos mares para conduzir um povo, abrindo igrejas. Quando Moisés recebeu aquele povo e o conduziu a uma terra prometida, ele conduziu aqueles povos à terra prometida de Deus, que é a salvação de Jesus Cristo. Ambos ouviram as mesmas palavras,
foram estimulados e fortalecidos por idênticas palavras. Mudado o contexto, mudado o império, mudada a geografia, mas as promessas sendo as mesmas. Eu e você podemos cingir as nossas vidas, tocar as nossas vidas, viver as nossas vidas com essa absoluta certeza de que Deus não mudou. As promessas são as mesmas para hoje. Esse texto nos ajuda a entender como isso acontece. De novo, só estou me atendo à síntese, verso 23. Os israelitas faziam isto obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Nós temos o privilégio de participar de uma igreja. Essa igreja, podemos dizer, cumpre a função que Moisés cumpria. Cumpre a função de receber a instrução de Deus e passar ao seu povo. Estou certo que cada irmão, cada irmã aqui, veio hoje aqui para ouvir para a sua vida a instrução de Deus e a estar recebendo através da igreja. Ou seja, através da igreja Deus fala, através da igreja Deus instrui, através da igreja Deus apacenta, através da igreja Deus dirige, através da igreja Deus se manifesta. Que venhamos dar graças a Deus, por Deus ainda falar, através da igreja. Este é o lugar em que Deus nos fala. Damos graças àqueles que desde os tempos de Pedro, obedecendo ao chamado de Deus, lideraram a igreja. E ao longo dos anos, tantos outros, como aqui neste lugar, têm liderado a igreja. Porque a igreja é o lugar através da qual Deus fala. Receba isso como uma confirmação da promessa de Deus. Receba isso como um privilégio que Deus lhe dá para participar. Essa síntese, portanto, é magnífica. Os israelitas faziam isto obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Essa igreja é a dispenseira das palavras de Deus. Essa igreja é a proclamadora das ordens de Deus para cada um de nós. É um privilégio, pelo qual, repito, devemos sempre agradecer a Deus. Mas o texto nessa síntese ainda nos diz claramente que havia ordens, de acordo com a ordem do Senhor. Nós, portanto, temos o privilégio de receber ordens da parte de Deus. Essas ordens configuram aquilo que genericamente se chama de vontade de Deus. Proximamente eu vou, nos seminários de teologia, tratar uns 4 domingos sobre o tema vontade de Deus, sobre o qual o tema há muita dificuldade de entendimento. Eu pretendo ajudar nesse propósito. Mas por agora estou me referindo aqui à vontade de Deus como sendo o conjunto das ordens que Deus nos dá. E nesse sentido, nenhum de nós pode dizer que não sabe qual é a vontade de Deus. Porque elas estão claramente dadas na palavra dele. Nenhum de nós precisa perguntar se pode fazer isso ou aquilo. Nós sabemos que não. Por exemplo,
pensando do lado negativo. Nenhum de nós, por exemplo, podemos nos perguntar se temos que fazer bem ao próximo. Não temos que perguntar, porque claramente é essa a vontade de Deus. Meus irmãos, se vocês, me perdoem dizer assim, compararem as suas vidas com de outras pessoas que vocês conhecem, que não tangem as suas experiências pela palavra de Deus, você vai concordar comigo que elas andam a esmo, porque não sabem o que é certo, nem o que é errado, o que é bom e o que é ruim, não sabem. Uma hora a mesma coisa é boa, outra hora é ruim, porque não tem a vontade de Deus, isto é, a palavra de Deus, essa orientação, essa ordem de Deus para a sua vida. Nós temos esse privilégio, podemos até não obedecê-la, uma decisão nossa, mas sabemos claramente qual é essa vontade. Nós sabemos claramente, colocando nesses termos, o que é errado. Podemos fazê-lo, e às vezes, infelizmente, fazemos-lo. Mas nós sabemos, porque Deus claramente diz o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é desagradável. Palavra essa, diz o apóstolo Paulo, o texto que nós conhecemos, é boa, perfeita e agradável. Nós temos o privilégio de conhecer a vontade de Deus. E Deus nos ajude a, conhecendo essa vontade, sermos fiéis e obedientes como aquele povo a esta vontade. Que quando nós virmos a nuvem se levantando, nos levantemos. E quando virmos a nuvem pousando, que descansemos. E quando escutarmos a igreja nos conclamar, que ouçamos e prossigamos juntos. Este ensino é para nos trazer alegria ao coração. Temos que nos sentir maus, porque ao tempo de Moisés era tudo muito mais claro. Não, no nosso tempo é muito mais claro. Vocês imaginam, por exemplo, esse povo caminhando no deserto antes de receberem os 10 mandamentos? Ou imagina esse povo caminhando antes de receberem a outra parte da lei que veio mais no meio do caminho. Como fazer, como agir? De certo modo, desorientados. Comparativamente a nós não. Nós temos todos os mandamentos, todos, não é preciso mais nenhum. Estão todos dados para que nós possamos fruir este privilégio. Nós podemos, graças a Deus, e nós conhecemos, graças a Deus, qual é a vontade de Deus para nós. Nós podemos viver como Deus ordena que nós vivamos. Temos esse privilégio. Nós podemos viver como Deus quer que nós vivamos, porque a regra é clara. Nós podemos ser capacitados para uma vida feliz. Por quê? Nós ainda hoje temos, em outros termos, usando outro tipo de recursos, uma nuvem que de dia nos guia, e uma nuvem de fogo que de noite nos orienta. Nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor, que privilégio. E temos a igreja, que de acordo com esta palavra, e tão somente de acordo com esta palavra, apenas retransmite as ordens de Deus. Eu quero sugerir então, a mim e a você, que usufruamos de modo completo esses privilégios que Deus nos dá, para que então nós possamos seguir, usando o exemplo do povo de Israel, de lugar em lugar, às vezes em linha reta,
às vezes dando voltas até a terra prometida. Mesmo quando Deus nos orienta a dar voltas, como fez com o povo de Israel, o objetivo durante e o final, esses dois objetivos estão garantidos que vão se realizar. Deus, diz o hino que cantamos, guardará o meu tesouro, nosso tesouro, até o dia final. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não caminhamos a esmo. Nós não vivemos como se a vida não tivesse sentido. Nós temos uma clara direção. E temos uma seleção linda de imperativos e ordens que nos fazem bem. Podemos ler e podemos praticar. São as maravilhas divinas que vamos celebrar cantando agora que no céu e na terra, maravilhas o poder de Deus tem operado. Mas o maior deles, o mais extraordinário deles, é o amor demonstrado na cruz, através de Jesus. Essa é sempre a maravilha maior. Em pé, vamos cantar. Ouvirmos o Há Momentos com o vocal a capela, mas quero lhe dizer que vou lhe fazer uma pergunta ainda, logo após esta música.
pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda. Nos ajuda. A carregar a cruz, a carregar a cruz, a carregar a cruz, a cruz. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Você já entregou a sua vida completamente a Jesus? Para ser guiado por Ele? Para ser salvo por Ele? Não preciso repetir a mensagem, nem parte dela. Mas se você toma nesta manhã essa decisão de então, diante dos privilégios concedidos, o autor do Evangelho de João diz que o Verbo, a palavra, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Tudo aquilo que Moisés antecipou, Jesus realizou. Jesus continua ainda hoje como sendo o Salvador, que batendo a porta do nosso coração espera que o abramos, para que ele venha reinar em nós. Quando cantamos como oração, assentados como nos encontramos este cântico que começamos o culto, sobre toda a terra tu és o rei, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os meus sonhos. Eu quero pedir àquele ou àquela que decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, ser batizado, aquele ou aquela que quer se reconciliar com Jesus por meio da igreja, quem sabe aquele ou aquela que ouvindo essa mensagem, quer que nós oremos a seu favor, para que esses privilégios mencionados em Números 9:23 se realizem nas suas vidas. Quando nós cantamos, pode se colocar em pé, depois nós iremos então orar por todos.
aí, Senhor, a nossa oração. É isso que nós queremos. Que o Senhor venha ser absoluto e único e exclusivo Senhor das nossas vidas. Sobre as nossas emoções, positivas e negativas, sobre nossos desejos agradáveis e nefastos, sobre nossos projetos e frustrações. Sobre tudo isto, Tu reines como Senhor. É o nosso desejo que a Ti apresentamos em nome de Jesus.